Amigos, finalmente chegou o dia, os vazamentos do capítulo 67 do mangá de Boruto, um dos mais aguardados dos últimos tempos. Afinal, Boruto morreu, Boruto não morreu, o que de fato aconteceu com o protagonista? Bom, como de costume, eu vou estar trazendo aqui para vocês um resumão dos principais vazamentos desse capítulo. Então, se estiver chegando agora, cara, considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Se quiserem se tornar membro do canal também, para dar uma força aqui pro canal, eu iria agradecer muito. Mas chega de enrolação e vambora aí para esses spoilers, lembrando que é apenas um resumo. Se você quiser ver os spoilers por completo, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês irem lá conferir. E indo direto pro capítulo que contém a Eida na capa, ele começa com o Boruto ainda com uma ferida aberta no peito, deitado no chão. O Naruto, ao perceber isso, vai de encontro ao filho e fica nitidamente desesperado. Kawaki só observa de longe e o Cold começa a conversar com a Eida, comentando que ele não esperava que isso acontecesse. A Eida então dá um esporro no Cold, pois o Boruto seria o sacrifício do 10 Caudas. Cold apenas diz que não poderia fazer nada, principalmente agora que o Kawaki recuperou o seu Karma, que ninguém imaginaria que ele pudesse matar o Boruto. A Eida então reitera que não tem intenção de se intrometer nos assuntos do Cold, mas que se ele pensasse em usar o Kawaki para substituir o Boruto como sacrifício para o 10 Caudas, ela de fato não iria perdoá-lo por isso. Cold diz que não poderia garantir nada a ela e que eles iriam conversar sobre isso mais tarde quando ele retornasse. Cold então começa a ir embora por uma das suas marcas de garra. No entanto, antes disso, ele começa a comentar com o Kawaki como ele se atrevia a fazer isso com um precioso sacrifício e que ele jamais seria livre enquanto vivesse. O Kawaki continua olhando para o Cold e o Cold então libera o Shikamaru. Quando o Cold começou a entrar em uma das suas marcas de garra para ir embora, o Kawaki conseguiu encolher essas marcas usando o Sukuna Hikona, o que impressionou até mesmo o próprio Cold. Cold então novamente tenta ir embora usando as suas marcas de garra, mas o Kawaki de novo encolhe elas usando o Sukuna Hikona. O Kawaki então se dirige a Cold e comenta que não importava quem ameaçasse a vida do sétimo Hokage, mesmo que fosse um irmão, e que ele não tinha nenhuma razão para deixar o Cold escapar, principalmente um idiota como ele. Uma batalha então começa entre Kawaki e Cold. O Kawaki se mostra muito superior ao Cold, surpreendendo o interno da cara. Inclusive, o próprio Cold reconhece que não era páreo para o Kawaki naquele momento. Shikamaru então vê Naruto e vai de encontro a ele, que estava completamente arrasado com o Boruto em seus braços. Shikamaru se surpreende ao ver o estado do Boruto de perto. Ele então pergunta a Naruto se ele estava bem e pede para que ele se controle. Naruto então comenta com o Shikamaru e o pergunta se ele estava tendo um pesadelo e que aquilo não poderia estar acontecendo. A luta entre Kawaki e Cold continua e Shikamaru diz que o Kawaki estava encurralando o Cold e que seria um incômodo se deixassem o Cold escapar. Então, Shikamaru se propõe a apoiar o Naruto e eles poderiam derrubar o Cold de uma só vez. No entanto, mesmo com a insistência do Shikamaru, o Naruto continua olhando para o Boruto. O Shikamaru então começa a gritar ainda mais alto com o Naruto. Ele diz para o Naruto se recompor e que ele era o Hokage, e que foi o próprio Boruto que escolheu aquilo para proteger a todos eles. Então, ele naquele momento não poderia ficar tão desanimado e fraco. A batalha continua e o Kawaki está avançando na direção do Cold. O interno da cara então pensa que naquele ritmo ele seria morto pelo próprio Kawaki. Em um dado momento, o Kawaki ele aponta a energia do centro da palma da sua mão pro Cold e comenta que o Cold tinha dito que havia uma pessoa que queria conhecê-lo. O Kawaki avisa que se ele ousasse a tentar se opor ao Hokage, ele não teria piedade a essa pessoa.
O Cold então de repente puxa para trás o manto com a sua mão esquerda e com a mão direita o Cold coloca em uma das suas marcas de garra no momento em que o Kawaki desfere um ataque contra ele. Uma grande explosão acontece e o corpo do Kawaki é jogado longe e não parecia responder. É como se ele mesmo tivesse levado a maior parte do dano. Depois que as nuvens de poeira começaram a passar, o Cold estava segurando o Daemon com a sua mão direita através da marca de garra. Basicamente, o Cold usou a habilidade do Daemon para refletir o ataque do Kawaki. Foi assim que ele conseguiu se safar. Daemon então acorda e pergunta onde ele estava. O Cold então pede desculpa e diz que o Daemon o salvou, e aquilo foi tudo graças à sua habilidade de reflexão. Shikamaru então olha espantado para eles e o Daemon pergunta por que o Cold estava lutando, perguntando quem era o inimigo e que ele iria esmagá-lo em pedaços. Cold agradece, mas diz que era apenas aquilo por agora, mandando o Daemon de volta para Eida. Eida diz que aquilo foi um truque sujo e se preocupa com o Kawaki. Então, para garantir para Eida que o Kawaki estava bem, o Cold enfia o seu braço em uma das suas marcas de garra para analisar a artéria na lateral do pescoço do Kawaki, confirmando então que ele estava vivo. Eida então diz que aquilo era um alívio, mas que o Cold também deveria se sentir aliviado, pois se alguma coisa tivesse acontecido com o Kawaki, ela iria mandar o Daemon de volta para acabar com ele. Kawaki continua imóvel, deitado no chão, e o Cold diz que honestamente não gostava nada daquela situação, mas que tinha que admitir que ele não poderia competir com o Kawaki naquele momento, dizendo que antes ele precisaria retirar os seus limitadores. Cold então desaparece nas suas marcas de garra. Voltando pro Shikamaru e o Naruto, ele comenta sobre o Kawaki, dizendo que eles precisariam pensar em alguma coisa para lidar com ele daqui pra frente. O Naruto pergunta sobre o que exatamente o Shikamaru estava querendo dizer. Shikamaru então diz que o Kawaki matou um dos seus amigos com as próprias mãos, sem nem hesitar. Ele ainda reitera que, dependendo do caso, realmente eles não teriam outra alternativa para lidar com o poder do Momoshiki, que cedo ou mais tarde eles talvez precisariam fazer o que o Kawaki acabou de fazer. No entanto, Shikamaru afirma que o mais problemático para ele foi que o Kawaki demonstrou que fará o que for preciso para atingir os seus objetivos e que aquilo era preocupante. Naruto questiona Shikamaru, dizendo que ele basicamente estava falando para afastar Kawaki de Konoha. Shikamaru diz que não era exatamente isso que ele estava querendo dizer e que eles, Konoha, precisavam manter a sua reputação perante as outras aldeias, mas que eles não poderiam simplesmente abandonar toda a responsabilidade com o Kawaki e que era exatamente por isso que eles precisavam descobrir o que fazer. Provavelmente haverá reação dentro da vila, já que a opinião pública sobre o Kawaki já é muito ruim. Naruto diz que o Kawaki é como se fosse da família e que não importava o que acontecesse durante momentos assim. Como ele não tem uma família, quem mais poderia apoiá-lo? Shikamaru confronta Naruto, perguntando se ele no fundo realmente achava isso, porque o Kawaki tinha matado seu próprio filho. Naruto grita pedindo para o Shikamaru parar e inesperadamente Boruto acorda. Boruto pergunta quem estava morto e diz para o Naruto não assumir por conta própria que alguém estava morto. As lágrimas começam a brotar nos olhos do Naruto e ele abraça o seu filho na hora. Shikamaru fica surpreso com essa situação e repentinamente Momoshiki aparece para Boruto. Momoshiki então diz que se ele perder o seu receptáculo, a sua alma desapareceria completamente, da mesma forma que aconteceu com o Ishiki. Momoshiki então explica que o receptáculo também servia como um recipiente para sua alma, era como uma âncora que segurava a alma para o mundo dos vivos, e que ele não poderia se dar ao luxo de perder isso. A ferida de Boruto foi fechada e ele se pergunta como aquilo havia acontecido. Momoshiki explica que uma parte do coração e pulmão do Boruto haviam sido destruídos e que, além disso, ele tinha perdido uma enorme quantidade de sangue, então naturalmente ele iria morrer.
se o Momoshiki permitisse. Então um flashback acontece na página 13 mais ou menos, quando o Shikamaru tá desesperado, chamando pelo Naruto, e o Momoshiki naquela situação havia se manifestado logo atrás do Shikamaru. Ele ativou o seu Byakugan e levantou a sua mão usando o Rinnegan. Era como se o Momoshiki pudesse manipular o padrão do karma para expandir e direcionar para o ferimento do Boruto, fechando assim ele. Momoshiki explica que, como ele sabia, o karma era feito de todos os componentes que foram compactados e digitalizados do Momoshiki. Os dados do Momoshiki já haviam sido descompactados e integrados no corpo do Boruto, e naquele ponto estava 82% completo. Então, relutantemente e por necessidade, Momoshiki converteu os 18% restante dos malditos dados do Boruto, criando assim um novo tecido celular para substituir o que o Boruto havia perdido. Boruto então diz que basicamente o Momoshiki usou componentes que deveriam ser para o próprio corpo do Momoshiki para reviver o Boruto. E resumindo o que o Momoshiki fez aqui, para não permitir que o Boruto morresse, por consequência o próprio Momoshiki fosse de base, ele usou os outros 18% dos seus dados que faltavam para descompactar no Boruto, para que assim ele pudesse renascer, convertendo nos próprios dados do Boruto para que ele fosse curado, conseguindo criar então um novo tecido celular e fechando o ferimento do Boruto. Momoshiki diz que, infelizmente para ele, aquilo significava que ele jamais poderia renascer. Boruto então diz que naquele caso ele tinha ganhado, já que agora ele tinha impedido Momoshiki de reviver. Momoshiki então disse para o Boruto não ser cheio de si. E ele ainda explica que mesmo convertendo aqueles dados nos do Boruto, ainda era feito de algo que foi originado de dados Otsutsuki, e que aquilo não mudava o fato de que todos os 100% dos dados Otsutsuki foram descompactados no Boruto, e em outras palavras, ele era 100% puro, um Otsutsuki 100%. Ele também reitera que o Boruto já estaria maduro para ser usado como sacrifício pro 10 Caudas e que provavelmente o próprio Code sabia daquilo. Momoshiki então afirma que se o Boruto morresse no futuro, aquilo não poderia acontecer novamente, no caso o Momoshiki não poderia revivê-lo mais. Boruto então lembra das falas do Momoshiki no passado, de que os olhos do Boruto tirariam tudo dele, perguntando se ele estava se referindo àquela situação. Momoshiki ri e diz que Boruto estava errado sobre aquilo, que ele não estava se referindo àquela situação. Momoshiki abre um sorriso e diz que nem ele mesmo conseguia ver a razão daquilo, terminando por dizer que ele era um pirralho que valia a pena visitar de vez em quando, justamente para saber qual seria o seu destino. A cena muda para Ida, que estava apoiada em uma mesa. Code então estava com ela. Ida comenta que o amado estava sendo abrigado e protegido bem no meio de Konoha, e que não havia nenhuma marca de garra dentro da aldeia. Então ela pergunta como Code estava planejando se aproximar da vila. Code então diz que isso não seria um problema e que ele já havia feito alguns preparativos. A prévia do próximo capítulo diz: eles puseram um fim à sua batalha de vida ou morte. Juntamente com alguns sinais do seu próximo desastre iminente, sua história está prestes a embarcar em alguns novos desenvolvimentos. Pois bem, então galera, tá aí então o resumo do capítulo 67, mais uma vez, se vocês quiserem ver os vazamentos completos, vou deixar o link aí na descrição. Cara, se estiver chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like e também considere ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Considere se tornar membro também, tem plano até de R$2,99 para você apoiar o canal. Lembrando que ao longo das próximas semanas eu vou voltar com vários vídeos para comentar sobre esse capítulo, e também segunda-feira, dia 21, um dia após o lançamento do capítulo, vai ter a minha análise completa aqui, detalhada sobre todo o capítulo, onde eu vou teorizar, comentar e analisar ele por completo. É isso, muito obrigado se você assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.